Terra Flutuante apresenta... Telefone sem fio. Fácil, fácil, não digo que será, mas força na peruca porque vale a pena tentar contar. Pode começar assim. Em locais distintos da cidade, duas crianças sonham com o que lhes é permitido almejar. Num dia escaldante da metrópole carioca, de um lado, Avenida Brasil, com o asfalto fumegando, a ponto dos olhos inventarem oásis ilusórios e imagens derretidas. Um fio arrebita-se diante do menino, que o vê brilhar, seja pela fome que sente, seja pelo efeito da cola que cheirou. Note que este fio cintilante o impele à escalada do morro para descobrir o que consta na outra extremidade. Do outro lado da cidade, onde os luxos e as gastanças voam mais alto, uma menina, refrigerada pelo ar-condicionado, beberica um suquinho de laranjas orgânicas espremidas na hora pela empregada, abundante em vitaminas. O suco, não a serviçal. Sumos e consumos, enquanto com a outra mão a garota dedilha a tela do seu celular de última geração tecnológica. O que separa as duas infâncias? Sendo o assunto tão enovelado, encontremos um caminho facilitador para examinar a questão, de maneira que ele nos emancipe das complexidades. Que tal criarmos um mundo reduzido, limitado e simplificado, caprichando numa maquiagem que faça parecer simples o que sabemos que realmente não é simples? Numa singela sugestão ficcional, busquemos isolar o problema nas suas inúmeras variantes emaranhadas, as quais poderiam enredar nossa capacidade intelectual. Curvaturas e enroscos obstruem as vias, transformam passagens em matagais. Certamente é mais acessível trilhar um caminho aplanado. Certamente é. Portanto, proponho uma metodologia bastante básica, do tipo, clássica, quem sabe, cartesiana, com suas evidências, análises, sínteses e enumerações. Isso. Cartesiana talvez sirva ao propósito de procurar compreender essa realidade tão disparatada que é a de existirem crianças separadas por classes socioeconômicas, umas com direitos, outras sem muita coisa, a não ser, quiçá, deveres. Uma realidade, convenhamos, para lá de esquisita, mas muito corriqueira, encontrada nos bairros e nas esquinas, de modo que ela acaba por ter aparência de normal. Ratifico que a metodologia cartesiana, apesar de um pouco puída e fora de moda, dá para o gasto, a saber, entender como é que duas crianças, ambas nuas e desprovidas de qualquer bem material no interior do ventre de uma genitora, perdem tal identidade de igualdade para adquirir um conjunto de características externas que as contrastam uma da outra. Desloquemo-nos para mais longe até, porque talvez tenhamos condição para isso. Eu lhe pergunto como é que dois espermatozoides capazes o suficiente de vencer a corrida entre tantos outros e conseguir chegar em primeiro lugar para fecundar os respectivos óvulos das genitoras supracitadas, que se transformaram em embriões e se desenvolveram a ponto de completar um tempo hábil para continuar a existir fora das barrigas maternas, como esses dois seres vitoriosos per se no ventre, ao chegarem ao ambiente exterior, sejam segregados a ponto das suas infâncias apresentarem-se tão diametralmente opostas. Seguindo nosso método, a fim de obter melhor efeito de comparação, talvez seja adequado suprimirmos as distâncias espaciais entre as duas crianças e colocá-las numa mesma casa. Assim, na perpendicularidade dos ângulos da arquitetura atual, uma casa luxuosa esbanja jardins, quadra de tênis, sauna e piscina. Nesta última, o menino se refresca deliciosamente na água, enquanto mais adiante, na ala dos domésticos, a filha da cozinheira, de idade compatível, espreita os deleites alheios, tentando esquecer o suor que lhe escorre pelo corpo por causa do calor infernal dos trabalhos culinários junto ao forno. O que separa essas infâncias? Desconheço sua opinião, mas tenho a impressão de que, quando o assunto demanda comparação entre duas crianças, facilitaria se omitirmos o sexo delas, para que não tenhamos de entrar nas complicadas questões de gênero. Concorda ou desafina comigo? Considere que a proposta tem a intenção de facilitar nossa compreensão. Portanto, no caso de concordar, ambas as crianças serão do mesmo sexo. Na escolha do gênero delas, atente para o fato de que vivemos numa sociedade ocidental patriarcal que desvaloriza e menospreza os seres humanos que não são machos heterossexuais. Vamos adiante na nossa tarefa de simplificar o assunto. A próxima sugestão é que, igualmente, deixemos
deixemos de lado os problemas referentes à etnia. Façamos com que as crianças tenham a mesma cor de pele, ficando também a seu critério. Se quiser, ao escolher, leve em conta a teoria do colorismo ou pigmentocracia, a qual, grosso modo, aponta as peles menos retintas como as mais aceitas nas sociedades de segregação racial. Agora, cá entre nós, admita que nos 2 quadros pintados, o primeiro, com o menino de rua em busca de um fio, enquanto uma garota brincava fresca como uma alface com seu chique celular, ou quando você leu sobre a menina que ajuda a mãe cozinheira, empregada das gentes ricas, moradoras da casa com área de lazer, cujo rebento se refresca na piscina, você, pessoa pela qual começa a nutrir simpatia, não imaginou serem as crianças pobres de cor mais escura e as crianças, filhas de pais com maior poder econômico, as de pele menos pigmentada? Pode abrir o coração e falar sinceridades comigo. Confirme que pensou que o menino de rua era preto e que a menina, à espreita do rico patrãozinho, tinha no mínimo uma tonalidade parda de pele, enquanto a jovem que maneja o celular e o rapaz boiando na piscina são mais branquinhos, se não loiros de olhos claros. Nem que fosse um cabelo loiro parafinado ou com mechas douradas produzidas artificialmente no cabeleireiro mais fashion da cidade. Fale abertamente, sem medo de julgamento, porque eu lhe confesso de antemão que foram essas as primeiras imagens que obtive no pensamento. Que alívio, né? Não sou só eu, pensou você. Não é mesmo. Esse preconceito é global, corre o planeta inteiro e se chama racismo estrutural. O que fazer diante disso? Ora, o que tanto de nós estamos fazendo, aos poucos, adquirirmos conscientização do problema e passo a passo desconstruirmos essa estrutura medonha da qual fazemos parte sem nem sequer muitas vezes nos darmos conta disso. Voltando à vaca fria, sejam ambas as crianças da mesma faixa etária, mesmo gênero e mesma cor de pele. Feito isso, pergunto-lhe, por que uma criança usufrui de comodidades e a outra está largada na rua à caridade e a maldade alheias? Pergunto mais, por que uma criança tem acesso aos estudos e ao lazer, enquanto a outra deve colaborar com o trabalho dos adultos em detrimento das atividades próprias da sua idade? É possível que haja alguém, talvez você, quem sabe algum parente ou amigo seu, quiçá apenas um mero conhecido, não importa exatamente quem, apenas que seja alguém a empunhar seus valores como uma espada afiada em plena atividade de ameaçar a quem lhe atravesse o discurso com perguntas inoportunas, disposto a reivindicar o direito à meritocracia. Se não for o direito da criança, ainda muito pequena para ter adquirido seu próprio milhão, pelo menos de algum dos seus ancestrais, começando pelos pais, passando pelos avós, até uma geração longínqua e, se ainda memorada, isso ocorre provavelmente graças aos dinheiros e bens herdados, esses habituais avivadores da lembrança dos antepassados. Para quem aceita a meritocracia como resposta, propõe um exercício. Vamos trocar as crianças de lugar, já que nenhuma delas em si conquistou os bens nem as misérias dos quais seus genitores são proprietários. Como assim? Explico de maneira bem descomplicada, como se fosse receita fácil de bolo. Pegue-se a primeira criança que estava procurando um fio brilhante na tremendamente quente Avenida Brasil, situada na cidade do Rio de Janeiro, e, como num passe de mágica, asseie-a e coloque-a nas fofas almofadas nas quais anteriormente a outra se refestelava tomando um suco cheio de vitaminas, ao refrigério do ar-condicionado, deleitando-se com os dedos no seu celular. Reserve a experiência até aqui. E o que fazer com a segunda criança que foi suplantada pela presença da primeira que estava na rua? Ora, simples, jogue-a lá no meio do asfalto fervente a fim de que aprenda a viver a própria sorte. Para continuar nossa receita, proceda do mesmo modo com as crianças da cena seguinte, aquelas que estavam numa mansão, na qual uma curtia o sol dentro da piscina, enquanto a outra torrava seu corpo à beira de um forno. Repita a operação feita na primeira parte da receita. Coloque a calorenta criança que estava diante do forno na água e leve a refrescada diretamente para a área de serviço, a fim de ouvir o chamado a retornar ao trabalho na cozinha. Posso apelar novamente para sua honestidade? Ainda que tenhamos nos disposto a retirar desta narrativa os elementos de etnia e gênero, os quais poderiam
embrulhar-nos demasiadamente no meio do caminho, houve um certo desconforto da sua parte ao retirar dos seus lares aqueles serizinhos tão inocentes, acostumados à vida mais fácil, podendo se dedicarem ao estudo, ao ócio e ao frescor dos prazeres de sua faixa etária. Houve ou não houve? Nem digo que ocorreu um aumento da ansiedade ou alguma espécie de desagrado por trazer para ambientes tão ricos e distintos crianças que estavam apenas habituadas às durezas da vida. Certamente você não é a favor da opressão, nem está de acordo com a perda da infância, nem com o padecimento de privações e sofrimentos meramente pelo fato de certas crianças, a maioria, terem nascido de pais desprovidos de bens socioeconômicos. Em hipótese alguma, acredito que você se deixaria envolver numa situação sádica na qual não houvesse consentimento de ambas as partes, porque das relações sadomasoquistas sabem lá seus integrantes e, respondo pelas crianças, tenho convicção de que elas não escolheriam continuar oprimidas se pudessem fazer alguma escolha. Então, por gentileza, ajude-me a ficar livre das minhas ignorâncias e, se puder, responda-me o que separa as infâncias das crianças descritas aqui. Por que umas nascem com direitos e outras não? Trago a seguir uma modesta colaboração para evitar que digam por aí que delego aos demais a resolução de um problema que me incomoda, enquanto continuo preguiçosamente no maior dos frescores à espera de que façam por mim a árdua tarefa proposta. O que me vem à mente é algo do tipo: se saíram as duas crianças nuas do ventre das suas respectivas mães, fica perceptível que o que separa suas infâncias não é algo que se passou no interior da barriga, senão aquilo que fora dela aconteceu aos bebês. Chegamos à realidade externa, no mundo, onde esses novos seres cresceram até chegar às idades atuais que possuem neste texto. Durante o período transcorrido, desde o momento do parto até o presente, essas crianças foram vestidas, alimentadas, aprenderam uma linguagem e vários valores importantes para as pessoas ao seu redor. O que me leva a concluir que o que quer que seja que separa suas infâncias refere-se à sociedade. Talvez tenha a ver com a forma como nos relacionamos uns com os outros. Talvez seja uma questão de aptidão e capacidade para trabalhar e assim adquirir dinheiro suficiente para reservar uma parte para a posteridade. Se todos nós um dia fomos crianças, como uns de nós podem ter tão mais do que outros? Dirão que alguns trabalharam mais do que os outros, mas o estranho nesta afirmação, e que me dificulta tomá-la como uma resposta satisfatória, é que quem observamos pegando firme no trampo são justamente aqueles que ganham menores salários. Isso sempre me confundiu muito. Todavia, poderá alguém argumentar que existem diversos tipos de trabalho, que o termo trampo pesado não se reduz apenas aos trabalhos braçais, pois muitos trabalhos intelectuais são igualmente difíceis e árduos. Concordo com você, mas isso não me responde o porquê de um ser melhor retribuído financeiramente do que o outro, já que ambos, o braçal como o intelectual, são trabalhos intensos. Sem o trabalho manual, exercido por pessoas que são operárias, responsáveis pela limpeza, mecânicas que trabalham na área de segurança, costureiras, garis, lavradoras, pedreiras, marceneiras, motoristas, professoras e tantas outras profissões, a existência em sociedade torna-se-ia inviável, porque são atividades fundamentais para a estrutura da vida em comunidade. Mesmo assim, tais profissionais não recebem a mesma remuneração daqueles que exercem os trabalhos intelectuais. Cometi um equívoco na lista acima. Coloquei a atividade de ensino como um tipo de trabalho braçal. Não é não. Corrija, por favor, colocando um risco de caneta vermelha em cima da palavra professoras. A confusão se deu porque essa profissão no Brasil é tão mal paga quanto a dos trabalhadores braçais. É possível que uns digam: a base dessa divisão se encontra na capacidade cognitiva. São os mais inteligentes os que vencem e se destacam na sociedade. Mas então complica-me o fato de, por exemplo, durante uma pandemia, alguns pequenos e médios empresários brasileiros conseguirem, às duras penas, se reinventarem sem auxílio do governo e o rico empresariado não saber criar novas formas de sobrevivência
sem a injeção de gordos subsídios governamentais e muitos deles ainda despedirem seus funcionários. Se fosse por uma questão de inteligência, os que têm mais capacidade de rebolar diante das circunstâncias e conseguir se equilibrar sozinhos nos saltos altos da recessão seriam, nesta lógica, os mais ricos financeiramente. Todavia, a realidade nos aponta o oposto. Novamente minha mente se embaraça, porque ao abordar o assunto trabalho, não deveríamos falar de crianças. Todavia, a condição delas está diretamente relacionada à situação socioeconômica da família na qual foram geradas. Para mim, trata-se de um problema cíclico, uma espécie de enigma social que me mantém continuamente ignorante. Como uma infância pode ser distanciada da outra por privações e detrimentos? Isso me soa como um telefone sem fio. Aquela brincadeira, sabe? Quando num grupo uma frase X é dita inicialmente por uma pessoa e que depois de passada de ouvido para ouvido, confundida e retorcida, chega a última com a informação bastante corrompida. De modo que se a frase inicial fosse amar a todos, transformar-se-ia em mas nem todos. Se quiser, se inscreva no canal, ative o sininho, curta os vídeos e compartilhe-os com seus conhecidos. Só assim este projeto pode continuar a existir e a alcançar mais pessoas. Nós agradecemos o seu apoio. Até outro conto.